Começa agora mais um programa Castor e seus escapes. Apresentação André Arruda. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Arruda e está começando agora mais um episódio de Castor e seus escapes. Como vocês podem ver, olha o barulho de fundo. Eu estou no ônibus a caminho da manifestação contra o Bolsonaro, né? A caminho da Avenida Paulista aqui com o pessoal. E conforme vai acontecendo as coisas, eu vou passando aqui os informes de tudo que aconteceu aqui, que está acontecendo, que vai acontecer na Avenida Paulista. Então, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos. Começa mais um episódio de Castor e seus escapes. Amigos e amigas, eu não acredito no que aconteceu. Deu problema técnico. Eu coloquei para gravar usando toda a aparelhagem e a aparelhagem não funcionou. Nenhum dos áudios que eu pus para gravar de lá da manifestação funcionou. Não gravou, não registrou o áudio, não saiu nenhum pedaço de som. E era maravilhoso ouvir o som lá da Avenida Paulista, porque eram carros de som e grupos tocando instrumentos, tinha o pessoal de maracatu tocando samba, fazendo batucada e fazendo... tinha até um grupo de forró lá. E essa imensidão de sons eu queria captar para poder trazer para vocês a ambiência de estar numa manifestação. Não deu, não tem problema, mas nesses próximos áudios vou dividir aí em algumas partes, né? E falar sobre as manifestações que ocorreram hoje no Brasil inteiro e também como que eu participei dessa manifestação em São Paulo. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso episódio de hoje. Muito bem, gente. Como é que foi essas manifestações pelo Brasil, né? As manifestações do dia 2 de outubro ocorreram em várias cidades no Brasil inteiro, né? As maiores manifestações foram no Rio de Janeiro e São Paulo, mas a maior de todas foi em São Paulo, foi na Avenida Paulista, foi onde eu fui, né? E teve manifestações durante todo o dia, teve manifestação de manhã, de tarde, eu não sei se depois à noite teve alguma coisa, mas basicamente foi isso, né? A repercussão nas mídias sociais, né? Teve muita repercussão, né? Essas manifestações, tanto a favor e contra. No caso das manifestações a favor dos protestos que estavam ocorrendo, né? Teve a hashtag 02OUT, que é 2 de outubro, né? 2OUT, fora Bolsonaro, né? E do outro lado, né? Inclusive com
muita mentira, gente. Eu vi deputado bolsonarista postando no Twitter uma foto comparando as manifestações, uma foto do começo da manifestação da Paulista com a manifestação do impeachment da Dilma, dizendo que foi o 7 de setembro de Bolsonaro, né? Então assim, e muita gente falando, né, de que as manifestações de hoje, dia 2 de outubro, de ontem, né, que agora já é ontem, já estamos no dia 3 de outubro, foram um fracasso. Não foram, né, dadas as condições, né, da manifestação, não foram efetivamente um fracasso, né, mas também não foi uma manifestação tão retumbante assim. E eu já explico depois por que não foi ainda não chegou no seu ápice as manifestações contra o Bolsonaro, né? E ainda tem uma questão política ainda aqui dentro dessa história que vale a pena falar um pouquinho separado, né? E a mídia, né, fez a cobertura, né, fez os comentários dela, falou realmente sobre essa questão do racha, de parte dos movimentos não participarem efetivamente, né, do movimento do dia 2, das manifestações do dia 2, né? E essa repercussão, ela tem um certo encaminhamento aí. Depois eu vou falar como é que vai ficar essa questão do impeachment, e aí a gente vai retomar esse assunto, certo? Então, até daqui a pouco. No próximo bloco eu vou falar sobre como é que foi lá na Paulista. Aguardem. E o protesto na Paulista, Avenida Paulista. Eu cheguei, na verdade eu fui em um ônibus, né, com o pessoal da Povo Sem Medo, do ABC, a caravana, né, e aí a gente chegou lá na Paulista, tinha já uma concentração de pessoas já em frente ao MASP, né? Então era a maior parte do pessoal estava lá no MASP, mas a manifestação ela ocupou várias quadras da Avenida Paulista. A gente andou do MASP até a Praça do Ciclista, né? Até perto da Praça do Ciclista e voltou, né? E assim, tinha muita gente concentrada lá onde estavam onde estava o comício dos políticos, né? De diversas correntes políticas que estavam participando ali, né? Mas conforme você ia se afastando daqueles carros de som, haviam concentrações menores de pessoas
e tinha algumas áreas que você podia andar sossegado, sem ser incomodado por ninguém. Tá? E foi bem interessante, né? Essa manifestação, porque não viu nenhum problema, né? Apesar de que, né, teve um grupo de Black Blocs que estavam lá, que fizeram um ato lá. Esse ato eles estavam vestidos, né, a caráter, com alguns com tocas ninja, né? E aí eles resolveram se camuflar dentro de faixas, né? E guarda-chuvas, cantando palavras de ordem, né? Dizendo palavras de ordem, né? E tudo isso com um acompanhamento muito próximo da polícia, né? Esse foi um momento que eu considerei mais tenso, mas foi um tensionamento, esse momento foi tensionado mais por parte das forças de segurança do que desses manifestantes que se identificavam como Black Blocs, né? Até porque esses manifestantes Black Blocs, eles estavam no meio de um monte de gente, inclusive ali era uma área bem mais tranquila, onde tinham famílias ali, então essas pessoas dificilmente iriam, a maioria jovens, o que deu a entender que eram todos jovens ali, dificilmente essas pessoas iriam tomar uma postura agressiva naquele local, como depredar alguma coisa, fazer alguma coisa ali. Eles pegaram, marcharam, caminharam, fizeram os gritos de ordem, depois deram meia volta e desfizeram o movimento. Então foi uma coisa assim extremamente, foi uma coisa assim que eu falei assim, nossa, que exagero por parte da polícia. A atenção estava do lado da força de segurança e não do lado desses manifestantes, né? Que aparentemente estavam um ato que tinha um impacto e que era uma coisa que era diferente, até mesmo um tom mais forte, né? Mais ríspido desses manifestantes, mas não tinha nenhuma intenção de gerar qualquer tipo de tumulto ali, que dava a entender ali. Bem, voltando para lá, para onde estava boa parte do povo, né? A gente via o carro de som, o pessoal de diversos movimentos sindicais, o pessoal de movimentos políticos e de movimentos movimentos estudantis, né? Então tinha o pessoal dos movimentos de estudantes, né? O pessoal da UNE, da UBS, né? O pessoal das centrais sindicais, né? Diversas centrais sindicais, né? Que é o pessoal do CSP com lutas, o pessoal da CTB, o pessoal da Intersindical, da CUT, em sua grande maioria, né? Tinha pessoas de uma grande quantidade de pessoas. Tinha indígenas, tinha uma grande quantidade de pessoas pretas, pretos, famílias, né? Funcionários públicos,
pessoas brancas também, de diversas classes sociais, né? Então havia uma pluralidade. Havia muitos LGBTs, inclusive eu, né? Eu fui com a camiseta da torcida LGBT Tricolor, né? A torcida LGBT do Bahia. E muitas pessoas me cumprimentavam, né? Por usar essa camisa, né? Porque é uma camisa bastante representativa para mim, que sou do movimento LGBTQIA+, é uma camisa extremamente representativa, uma camisa em que é um movimento que está começando a crescer no Brasil, que é o movimento das torcidas organizadas LGBTQIA+, e que isso continue, né? E aí a gente veio muita gente com a camisa do Corinthians, né? Tem um coletivo de torcedores do Palmeiras, que é o Porcomunas, que estava presente em massa, né? E havia muita gente de diversas vertentes participando do ato, né? Quando a gente pegou e foi voltar, né? Porque a gente precisava tomar o caminho de volta para casa, né? E aí já no final do ato teve alguns discursos, e um dos discursos que mais teve o discurso que teve, digamos assim, mais polêmica, e isso é muito emblemático para esse 2 de outubro, né? Foi quando o Ciro Gomes foi fazer o discurso dele, e ele foi hostilizado, foi vaiado, né, por petistas que estavam ali, não exatamente petistas, né, mas não apenas petistas, mas populares que já tem o Lula, né, como o candidato escolhido para 2022, né? E esse ponto ele vale a pena dar uma discutida, porque ele fala um pouco de que esse movimento pró-impeachment ele pode ter ganhado força após o dia 7 de setembro, mas ele ainda não ganhou corpo. E aí no próximo bloco eu vou falar sobre isso. O que esse movimento pró-impeachment precisa para que ele possa sair do papel. Se cuidem aí. E como é que é essa questão política dessas manifestações? Que às vezes a gente fica pensando o seguinte, né? Como é que esse impeachment ainda não saiu? Né? Tem trocentos pedidos de impeachment, né? Que foram homologados, né? No Congresso Nacional, e até agora nenhum deles saiu, né? Os pedidos de impeachment eles vêm desde o primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro. Com as polêmicas que teve no Carnaval de 2019, umas coisas assim bem lascadas mesmo, né? E
E esse ano nós estamos, quer dizer, o ano passado para cá ainda teve essa questão da pandemia, né? Pandemia do novo coronavírus, que tem um saldo de quase 600 mil vidas perdidas, né? 600 mil vidas perdidas, gente, é uma vez e meia, é quase uma vez e meia a população da minha cidade, Diadema. Diadema tem 430 mil habitantes quase, né? E quase 600 mil pessoas morreram por conta da Covid, né? E por que não deslanchou ainda o impeachment, né? Primeiro, porque os pedidos eles eram restritos da esquerda. A esquerda é que encabeçou os pedidos de impeachment. Só agora é que a direita resolveu entrar com pedidos de impeachment. Então, por conta disso, esse movimento de impeachment contra o pró-impeachment do Bolsonaro é um movimento, se for um movimento, ele é recente como um movimento suprapartidário, tá? E aí o que aconteceu, né? A gente vai voltar a fita para as manifestações do mês de maio e junho desse ano, que foram manifestações mais fortes, né? Contra o governo Bolsonaro, né? E depois ocorreram esses arremedos de manifestações a favor do Bolsonaro, talvez a mais, que teve maior, que o governo Bolsonaro apostou mais, foi do dia 7 de setembro, né? Teve uma movimentação de pessoas, mas depois o que se observou nos bastidores é que o STF trabalhou para que esses movimentos considerados antidemocráticos, porque é um movimento que pede o retorno da ditadura, que pede o fechamento do Congresso, do Supremo, né? De ataque ao Supremo, ao TSE, ao modelo de votação eletrônica. Então entrou tudo isso nesse bojo, né? Então, só que essas manifestações elas tiveram um financiamento, um aporte de recursos muito financeiros grande, né? E esse aporte de recursos é que uma parte foi bloqueado pelo STF, então fez com que esse movimento não fosse tão grande, tá? E aí a gente teve uma iniciativa de unificar as forças para fazer um grande movimento de impeachment do Bolsonaro. Só que esse movimento ele já começou rachado, porque se queria os movimentos de direita, partidos de direita, o movimento MBL, o movimento Vem Pra Rua, PSDB, partidos de direita, MDB, queriam uma manifestação contra Bolsonaro no dia 12 de setembro. E a esquerda não quis isso, né? A esquerda queria que houvesse também uma manifestação no dia 7 de setembro,
contra o governo Bolsonaro. É uma manifestação que já é tradicional da esquerda haver a manifestação no dia 7 de setembro, que é o grito dos excluídos, né? E aí tentou-se proibir, o governo Dória tentou-se proibir uma manifestação no Anhangabaú, alegando risco de segurança por haver uma manifestação pró e contra em um local próximo. Só que essa foi derrubada pela justiça e acabou porque isso é cercear um direito de livre manifestação. Ocorreram pacificamente as duas manifestações, mas sem o apoio da direita. E aí é que é o ponto, né? De ser o apoio sem o apoio da direita. Porque essa manifestação contra esse ato de tentar proibir o ato do dia 7 de setembro por parte de oposição ao Bolsonaro acabou virando um tiro no pé. Porque o governo Dória queria que não houvesse nenhuma manifestação, que fosse esvaziada uma manifestação de oposição ao governo Bolsonaro, para que todo mundo fosse no dia 12. E não deu certo. Não deu certo. No dia 12 veio o pessoal da direita, do MBL, do Vem Pra Rua, e esse movimento não contou com o apoio da esquerda. Então foi um movimento, foram dois movimentos, o do dia 7 e o do dia 12, com um público menor, mesmo tendo a mesma pauta. Beleza. Tentou-se fazer um novo movimento agora, no dia 2 de outubro. Foi maciço a esquerda foi uma esquerda ampliada, porque era basicamente todos os partidos de esquerda. PT, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO, PSB, PDT, inclusive partidos de centro, como Solidariedade e a Rede Sustentabilidade, e a Rede, né? Então, teve esse movimento ampliado por parte dos partidos, mas não tanto por conta da militância. Disseram que no Rio de Janeiro teve uma adesão menor porque o PT não participou, efetivamente, das manifestações do dia 2 de outubro. Foi o que me disseram. E em São Paulo participou o PT, mas teve essa rixa, esse racha com o Ciro Gomes, que foi vaiado e hostilizado, né, quando ele fez o discurso dele. Então o que isso pode significar diretamente? Primeiro, que se há um acordo, se há uma busca de uma união entre as forças políticas para derrubar o Bolsonaro por meio do impeachment, primeiro, essa força ela está num estágio ainda embrionário. Ainda está cedo, porque existem ainda muitas arestas, inclusive arestas do passado, que ainda não foram acertadas, como, por exemplo, a postura do MBL durante o impeachment da Dilma, a forma como eles se manifestavam, a manifestação deles nas redes sociais, anti-esquerda, antissocialismo, anticomunismo, né? Tanto que
no começo do governo Bolsonaro, o MBL estava apoiando algumas leis, algumas iniciativas de pauta de costumes, né? Como já invadiram e tentaram proibir, por exemplo, a Queer Museum, né? E diversos políticos do partido apoiaram um projeto de lei que eu considero extremamente estapafúrdio, que é o Escola Sem Partido, né? Então essas rixas, esses rachas geram um grande impasse, por assim dizer. É um impasse entre as forças políticas. As forças políticas ainda não se colocaram, né, como ainda não entraram no jogo, né, para poder fazer o impeachment ir para frente, né? Mas a questão do impeachment também tem alguns fatores, né? Um deles é o seguinte: nós vivemos sob um modelo de polarização política, em que de um lado está o Bolsonaro e do outro está, no caso, o Lula. O Lula é o anti-Bolsonaro, né? É a antítese do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? É o lulismo, né? E essa polarização, numa eleição, faz com que qualquer outro que esteja fora desse bojo não seja de fato eleito, ou não tenha sequer nem a menção do eleitorado, ou seja, é uma candidatura que não vai para frente. E aí o que nós temos aí do Lula? Vai ter gente dentro do PT que vai assim: não, vamos deixar o Bolsonaro sangrar até 2022. Entendeu essa fita? Ou seja, o impeachment não é vantajoso para o PT, porque para algumas pessoas podem estar pensando isso dentro do PT. Eu não sei se é uma opinião corrente ou mas dá-se a entender isso, de que o PT não tem muito interesse em que o impeachment saia. Porque se sair o impeachment, não haverá, o Bolsonaro vai se tornar inelegível, e estando inelegível estaria fora da eleição. Mesmo que pode ser que ele não seja candidato, mas ele seja ainda uma força política que possa ainda manter essa polarização, né? E aí, o outro ponto que faz com que o impeachment ainda não saia é que ainda você tem um apoio muito grande do Congresso. O Congresso, a magistratura atual foi uma das piores, né? Em termos de qualidade parlamentar. Você tem uma grande quantidade de políticos que entraram no poder na esteira do bolsonarismo.
né? Então você tem aí, por exemplo, no Senado, você vê essa tropa de choque que está na CPI da Covid. Essa tropa de choque, uma parte desses senadores entraram agora, ainda tem mais 5 anos de mandato. Porque o mandato de senador é 8 anos, né? Nessa eleição em que foi eleito o Bolsonaro, eram 2 senadores por estado que tinham que ser eleitos, né? Então, nessa próxima eleição, o que vai ser muito complicado para um senador, para um governo que vai, um governo progressista, um governo que seja que não seja o governo Bolsonaro, para 2023, vai enfrentar um Senado em que se terá ainda muitos parlamentares, muitos senadores que defendem o bolsonarismo, né? Então, para situações em que se é exigido uma mudança na legislação, um projeto de lei ou uma emenda constitucional, ficaria muito difícil na próxima gestão fazer essas alterações se não elegerem maciçamente deputados e senadores que tenham alinhamento com o desfazer essa cagada que o governo Bolsonaro vem fazendo nesses últimos 3 anos. Tá? Então esse ponto é um ponto importante. O terceiro ponto importante que faz com que esse impeachment não saia, que eu primeiro falei, né, sobre a racha, né? Ainda é um acordo embrionário. Segundo, que existem para uma força política importante como o PT, pode ser até mesmo cômodo manter a situação do jeito que está, manter os Bolsonaro sangrando até a eleição, porque aí ele vai ser derrotado nas urnas. E a terceira eu falei da atual magistratura, né? O quarto item é Arthur Lira. Arthur Lira é o presidente da Câmara, é ele que pode dar início ao processo de impeachment, só que ele é do Centrão. O Centrão está comprado pelo bolsonarismo por conta de emendas, então fica difícil contar com ele para que a coisa vá para frente. Tem-se muito dessa questão, desse pretexto de governabilidade, mas a gente já está com o risco de chegarmos a uma inflação de 2 dígitos, né, nos últimos 12 meses, e soma com a fome, soma com a miséria, soma com o aumento dos combustíveis, soma com o aumento da energia elétrica, com o risco de apagão, né, com a questão da inflação, que tudo isso ocasiona inflação, aumento da fome, da miséria, da desigualdade social, da piora dos serviços públicos, do risco da piora com a PEC 32, né? De tornar ainda pior ainda a situação do serviço público, porque os servidores públicos vão perder a autonomia e estabilidade, e as pessoas, e aqueles que são estatutários, aqueles que são nomeados, vão ter mais privilégios. Então são coisas aí que são conjuntos de leis intoleráveis, fora a piada que está sendo passada da grilagem de terras, do aumento das queimadas e do desmatamento na Amazônia,
do risco do marco temporal, né, contra os indígenas. Então você tem o governo Bolsonaro, ele promoveu uma sucessão interminável de danos à democracia, à economia, à igualdade social, aos serviços públicos, até mesmo à cultura, e não pode se falar desse genocídio que está sendo ocorrido aí aos nossos olhos, que foi a gestão da pandemia, que foi desastrosa, mas principalmente mal intencionada, né? Baseou-se no negacionismo, baseou-se em remédios sem eficácia comprovada. Só depois de um tempo é que resolveu falar sobre vacina, tentou se postergar ao máximo a vacina, mas depois acabou tendo que aderir à questão da vacina. Não podemos dizer que... quer dizer, a gente tem que dizer também que o governo Bolsonaro usou de complô, de sabotagem, sabotou todo o plano de combate à Covid, sem ter um plano nacional baseado na ciência, sempre baseado nos grupos que não tem nenhum interesse em relação ao país. A gente vê esse caso da Prevent Senior, a consequência desse governo feito para amigos, né? Os amigos do governo vão ter privilégios, e quem não é amigo do governo que se lasque. Então tem tudo isso aí. Então esses pontos é que podem ser colocados a favor do impeachment. Mas, para que haja o impeachment de fato, além do fato que gerador, né, do crime de responsabilidade, no caso, não faltam, né, elementos de crime de responsabilidade, mas o impeachment é um julgamento político. E, para isso, precisa ter uma pressão muito grande da sociedade para que haja esse impeachment. Bem, vamos... Falei tanto agora que vamos deixar mais um pouquinho para o próximo bloco, tá? No próximo bloco, vamos falar aqui um pouquinho mais sobre essa questão aí de como fazer para esse impeachment funcionar. Segure aí. E agora, como é que vai fazer para fazer com que esse impeachment saia e o Bolsonaro vá embora? Então, como eu havia dito no começo, quer dizer, no final do bloco anterior, o impeachment é um julgamento político. Então, o que precisa? Precisa de clamor popular, um fato gerador e um ambiente político que seja contrário ao Bolsonaro. Então, para que haja essa reversão é necessário que, primeiramente, haja uma pressão forte da opinião pública. Então essas manifestações, elas precisam ganhar força, mas para ganhar força, as forças políticas que estão nos bastidores precisam se conversar melhor, precisam aparar as arestas. É difícil. E é difícil por uma razão simples, né? É difícil
união de diversas forças, porque essas forças antagônicas, existem forças antagônicas aí, elas estão em situação de conflito com antecedentes de conflito. Então, por exemplo, o MBL soltou nas mídias sociais mentiras a respeito da Marielle Franco na época que ela foi assassinada. A Marielle Franco, para quem não sabe, foi uma vereadora do Rio de Janeiro que foi morta, assassinada a tiros, né? As coisas estão ligando à milícia. E a milícia, ela tem uma ligação forte com o Bolsonaro. Então, olha só a questão, como é que a coisa está começando a fechar o cerco, né? E aí o MBL resolveu postar dizendo que a Marielle Franco tinha um relacionamento com um traficante, que ela foi esposa de traficante, que o pai da filha dela era traficante, uma coisa assim, né? Fala, né? Então o que quebra? Qual é o problema do MBL? O MBL ele utiliza a falácia, a mentira como um método de ataque político. E isso faz com que esse movimento ele passe a ser hostilizado por outros movimentos, praticamente todos os movimentos da esquerda. Então, é assim, no dia 12 teve a manifestação, ele falou assim, boa parte do pessoal da esquerda diz assim, nós não vamos dividir palanque com o MBL. Fato. E isso até eu concordo, porque esse movimento ele utilizou desses mecanismos que dentro da política são mecanismos baixos, são mecanismos que tem uma questão com a covardia, e esses mecanismos eles podem gerar dividendos políticos, mas pode gerar pode gerar depois prejuízo, porque deixa de ser visto, estava ficando isolado politicamente, entendeu? Então o que acontece, né? Esse ponto de grupos políticos, de forças políticas não poderem se unir, né? Acaba gerando aqui um problema aqui de mobilização. Então, por exemplo, no dia 7 teve um movimento com o pessoal da esquerda, o pessoal da direita não veio. O pessoal dia 12 teve o pessoal da direita que foi fazer um movimento, o pessoal da esquerda não veio. Então, essa desarticulação faz com que um movimento maior, mesmo com uma rejeição alta do governo Bolsonaro, porque isso aconteceu, isso também aconteceu
na época do Temer, né? Houve um movimento fora Temer após o impeachment da Dilma, um movimento fora Temer, mas quem encampou esse movimento fora Temer foi só a esquerda, não foi a direita. A direita ficou quieta, ficou neutra, né? Então, até então estava neutra. Agora alguma parte está dizendo fora Bolsonaro. E por quê? Porque eles sabem que a terceira via não sai, outras candidaturas não saem, se o bolsonarismo não for politicamente enterrado. E o impeachment é uma forma de enterrar o bolsonarismo. Só que eles perceberam isso tardiamente. Se eles tivessem percebido isso antes, no começo da pandemia, por exemplo, a gente já teria, com esse retorno da vacinação, o impeachment do Bolsonaro. Agora, é muito pouco provável que esse impeachment aconteça, a não ser se aconteça um fato novo que permita com que para que haja um clamor popular que gere uma pressão no Congresso, porque quem vai votar o impeachment é o Congresso. Como que vai pressionar? Como é que essa pressão ela tem que popular em cima dos parlamentares para que eles façam o impeachment do Bolsonaro? Ele só vai vir das ruas, né? Só que indiretamente será das urnas. Por quê? Se essas pessoas, se esses deputados e senadores que estão em final de mandato, né, não votarem do lado do povo, na eleição eles vão ser limados. Eles vão sofrer derrotas acachapantes, né? Então essa que pode ser uma da questão de esperança de um possível impeachment, porque se a situação da popularidade de Bolsonaro continuar ruim ou ficar ainda pior, aí nós vamos ter aqui um problema, aí nós vamos ter aqui uma pressão sobre os parlamentares, tipo assim, se você continuar deixar do jeito que tá, no ano que vem você não vai voltar, entendeu? Então esse é um ponto aqui. E aí você tem o centrão, o Arthur Lira. O fato é que o Congresso Nacional ele tem uma agenda. Essa agenda é a agenda de medidas impopulares. Essa PEC 32 é uma medida impopular, porque ela vai mexer no serviço público de uma forma que pode gerar um sucateamento do serviço público. Essas medidas de afrouxamento da reforma administrativa, lei de improbidade administrativa, é um outro exemplo. Leis que favoreçam o agronegócio e que facilite, por exemplo, a grilagem de terras ou o desmatamento, fazem parte dessa agenda. Enquanto essa agenda não estiver sendo votada, enquanto essa agenda não tiver sido votada, Bolsonaro ainda não estará na berlinda. O fato é esse. O que a oposição pode tentar fazer? Tentar protelar para fazer com que essas leis sejam votadas somente na próxima magistratura e
nessa próxima magistratura, se houver um revertério de uma primavera, né, democrática, que faça com que seja varrido do mapa boa parte do centrão e dos bolsonaristas, aí a gente poderia até pensar em alguma coisa. Então o que a gente está vendo aqui? As coisas estão se desenhando e tudo está se caminhando as coisas estão se caminhando para jogar tudo para a eleição. Entendeu? E aí esse que é o risco. Esse que é o risco. Apostar todas as fichas em 2022. Então, o impeachment ficaria em segundo plano, ou simplesmente não aconteceria. Ficaria todo mundo sofrendo a situação e aí tentar eliminar o bolsonarismo em 2022. Será que isso vai dar certo? Será que... Só que, assim, pessoas não podem esperar para morrer. Quer dizer, não podem esperar para... A vida não pode esperar. As pessoas... A fome não pode esperar. A miséria não pode esperar. Né? É uma coisa que se trabalha em relação ao impeachment. Né? Então em resumo, né, para ter o impeachment precisa fazer com que os deputados e senadores votem o impeachment, mas para isso precisa de ter pressão popular e aí essa pressão precisa ser organizada. Então as forças políticas precisam se conversar. No próximo bloco, na verdade, eu vou encerrar aqui esse episódio, né? E vamos para os finalmente. Aguardem. Bem, pessoal, estamos encerrando esse episódio de Castor e seus escapes, referente a essa manifestação de outubro. Está prevista outra para novembro, parece que é dia 14. Não, 14 não vai dar, acho que é 15 de novembro, que é feriado. 15 de novembro, né? E aí vai ter uma outra manifestação. Como é que vai ser essa mobilização do povo aí? Vamos ver como é que vai ser essa mobilização. Se vai ter conversa o pessoal dos grupos, né? Esperamos que sim, que hajam. Se sair um acordo, pode vir um movimento forte. Tão forte quanto foi o movimento das diretas, como tem muitos grupos políticos que estão buscando comparar esse movimento, né, do impeachment do Bolsonaro com o movimento das diretas, porque ele fala muito sobre a questão da defesa da democracia, né? E o governo Bolsonaro, pelas bravatas que faz, né? E olha que ele pede desculpa para poder dar uma acalmada e depois voltar de novo ao ataque. A tática, né? A tática dele é troll. A tática troll dele, né?
Então, para que ocorra, né, isso aí vai ter que ter essa conversa, né? Então assim, vamos ver, né? Eu espero que haja um acordo. Eu acho difícil, porque vai ter gente que ainda considera que é melhor jogar tudo para 2022, mas também tem grupos que querem que seja agora, que haja esse fim do bolsonarismo, esse fim desse governo. Esse governo, teoricamente, é um governo que já se esgotou, já acabou. Porque quem for que irá, primeiramente, que o próximo presidente não será Bolsonaro e não será alguém que será governado por ele. Fica notório isso. Mas esse novo governo que vai assumir o lugar de Bolsonaro é um governo que vai ter que desfazer tudo que ele fez, né? Então por isso essa atitude de boa parte dessa atual magistratura em correr contra o tempo e votar o máximo de coisas, o máximo de leis intoleráveis possíveis. Nesse meio tempo, parece que na semana do dia 19 de outubro vai ser lido e vai ser divulgado e vai ser votado o relatório final da CPI da Covid. Então, o que sair desse relatório pode gerar influência? Pode gerar influência e pode, inclusive, botar mais água na fervura em relação ao Bolsonaro. Tudo vai depender aí da postura do senador, né, Renan Calheiros, que é o relator da CPI, de colocar esse negócio para rodar aí. O Bolsonaro pode ser responsabilizado? Pode, mas assim, isso a gente... a não ser que tiver alguma coisa secreta que ainda esteja ali, que ainda a gente não saiba da CPI. Mas, em princípio, a responsabilização é pelos atos e omissões do governo só. É uma coisa que a gente já sabe. Então, vamos esperar os próximos acontecimentos e, assim, quem quer fazer coisa, quem quer democracia, não tem jeito. Vamos pra rua. Entendeu? Vamos pra rua. É nóis. Então, gente, estamos terminando mais um episódio de Castor e seus escapes, tá? E aí a gente vai se falando. Tudo bem? Se cuidem. Você acabou de ouvir Castor e seus escapes, mais uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br.